Amados e amadas, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso canal, A Palavra de Fé. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. A presença de Deus em cada detalhe. Você já teve a sensação de estar dando o seu melhor e ainda assim sentir que algo está faltando? Corre o dia todo, faz planos, se dedica, mas no fim, uma inquietação continua ali, silenciosa. Se isso fala com você, saiba, você não está só. E mais do que isso, Deus quer falar com você através do Salmo 127. Deus é o Criador de tudo o que existe. Ele sustenta o universo com seu poder e, mesmo assim, cuida de cada detalhe da sua vida. Ele não é um Deus distante. Ele é Pai, é presença, é força que levanta, amor que preenche e segurança que nos acompanha, principalmente nos momentos de incerteza. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no Salmo 127, uma das passagens mais profundas e transformadoras da Bíblia. Um salmo curto, mas cheio de revelações que podem mudar a forma como você vive seus dias. Ele nos lembra que, sem Deus no centro, tudo o que fazemos perde o sentido, mas quando confiamos nele, cada passo ganha propósito eterno. Salmo 127 começa com um alerta amoroso e poderoso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essas palavras ecoam como um convite à rendição. Elas nos chamam a parar, respirar e lembrar que existe um lugar de descanso, não na ociosidade, mas na confiança. Existe um ritmo de vida onde Deus edifica, guarda, provê e conduz. E é esse ritmo que queremos te ajudar a encontrar hoje. Não importa como você chegou até aqui, talvez cansado, talvez cheio de dúvidas, talvez em busca de uma direção. Deus quer ser o centro da sua vida, não como um acessório espiritual, mas como o fundamento que sustenta tudo. Neste vídeo, você vai aprender como viver com Deus no centro de tudo. Vamos falar sobre trabalho, descanso, propósito, família, proteção e vitória. Tudo isso sob a ótica deste salmo. E eu te convido, fique até o fim, porque essa mensagem pode ser o ponto de virada que sua alma tanto precisa. Abra o seu coração. Deus tem algo especial para dizer a você hoje. E acredite, nada acontece por acaso. O fato de você estar assistindo este vídeo já é um sinal de que Ele quer te alcançar. Então respire fundo. Silencie um pouco as distrações e venha comigo nessa jornada de fé e renovação. Porque quando colocamos Deus como o centro de tudo, até as simples coisas se transformam no extraordinário. Deus é o fundamento, a força que edifica a casa. O Salmo 127 começa com uma frase que é ao mesmo tempo um alerta e um convite cheio de amor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pare por um instante e pense. Quantas coisas na sua vida você tem construído com suas próprias mãos, forças e planos, mas que continuam frágeis? A casa aqui não é só uma estrutura física, é a vida, é a família, é o casamento, a carreira, os sonhos. Tudo aquilo que tentamos levantar com nossos próprios esforços, mas que, sem Deus, se torna como uma casa construída sobre areia. Quando tentamos edificar sem Deus, até o que parece sólido pode ruir. Podemos até conquistar coisas, mas sem propósito, essas vitórias não preenchem. O vazio permanece, o medo cresce, a insegurança grita. É como tentar encher um vaso rachado. Por mais que se derrame, a água escapa. Mas quando Deus é o construtor, tudo muda. Ele não apenas edifica com firmeza, ele constrói com propósito eterno. Ele sabe o que sustenta, o que fortalece e o que resiste às tempestades da vida. Jesus reforça essa verdade em Mateus 7,24, quando fala sobre os dois alicerces, um na rocha, outro na areia. O que está sobre a rocha permanece, mesmo diante das chuvas e ventos.
e a rocha é Cristo. Viver com Deus no centro é fazer dele o arquiteto da nossa jornada. É perguntar: Senhor, isso que estou tentando construir tem a tua direção? Estou edificando algo que glorifica o teu nome? Ou estou apenas tentando provar algo para mim mesmo ou para os outros? Essa reflexão nos convida a reposicionar o coração. Deus não nos chama a parar de trabalhar, sonhar ou planejar. Ele nos convida a alinhar esses esforços com a vontade dele. Ele quer participar, ele quer guiar, ele quer abençoar o processo, não apenas o resultado. E sabe qual é a beleza disso tudo? Quando Deus edifica, até o simples se torna especial. O que era comum se torna extraordinário. A rotina ganha sentido. O trabalho vira missão. A casa se torna lar. Por isso, antes de seguir construindo mais um dia, mais um plano, mais uma meta, pergunte-se: Deus está no centro dessa construção? Ou estou tentando fazer tudo com minhas próprias mãos? E se você percebe que tem edificado por conta própria, não se culpe, mas recomece. Deus é especialista em restaurações. Ele não apenas edifica, ele reconstrói. Mesmo os projetos que pareciam perdidos, mesmo os sonhos que desmoronaram, ele pode fazer tudo novo, com um fundamento que não se abala. Na próxima parte da nossa jornada, vamos explorar como essa presença de Deus não apenas edifica, mas também protege. Porque não basta construir, é preciso estar seguro. E é exatamente isso que o próximo versículo do Salmo revela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos descobrir juntos o que significa viver sob a vigilância constante do nosso Deus protetor. A verdadeira segurança, Deus é quem guarda a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Com essa afirmação, o Salmo 127 nos convida a refletir sobre onde, de fato, está nossa segurança. Vivemos em um mundo que constantemente nos encoraja a criar defesas, alarmes, seguros, planejamento financeiro, estratégias de proteção emocional. E tudo isso tem seu valor. Mas a pergunta essencial é: essas defesas estão firmadas em Deus ou em nossa própria capacidade de controle? A sentinela representa o esforço humano. Ela está atenta, preparada, posicionada, mas o salmista nos alerta: sem Deus, o esforço da sentinela é em vão. Ou seja, não é a vigilância humana que garante a paz, mas a presença de Deus. Isso não significa que devemos viver de forma irresponsável ou negligente. O que o texto nos mostra é que todo o nosso cuidado, todo o nosso planejamento só tem sentido quando estão subordinados à proteção divina. Quantas vezes você já tentou controlar tudo ao seu redor? Organizou sua agenda com perfeição, cuidou de cada detalhe, fez tudo o que estava ao seu alcance, mas mesmo assim, algo saiu do controle? Esses momentos nos mostram o limite das nossas forças e a grandeza do cuidado de Deus. Confiar que o Senhor guarda a cidade é viver com uma paz que vai além do entendimento. É saber que mesmo quando estamos dormindo, Ele continua vigiando. É entender que não precisamos estar no controle de tudo, porque Ele já está. E essa segurança não se limita à proteção física. Ela alcança a alma. Ela protege o coração contra o medo, contra a ansiedade, contra o desespero que tenta se instalar quando os ventos da vida sopram forte. Deus é o guardião que nunca dorme. Ele não se cansa. Ele não é surpreendido por nada. Ele está sempre presente, cuidando de cada detalhe, mesmo dos que você não vê. Viver com Deus como protetor é aprender a descansar mesmo em meio à tempestade. É saber que, mesmo quando os muros da cidade parecem frágeis, quem vigia é o Senhor dos Exércitos. Mas como praticar essa confiança no dia a dia?
Pode ser em uma oração rápida antes de sair de casa. Senhor, guarda minha mente, meu coração e os meus caminhos. Pode ser numa pausa antes de tomar uma decisão. Deus, me mostra se esse é o caminho. Ou mesmo num momento de crise. Eu não tenho forças, mas eu confio que tu estás no controle. Esses pequenos gestos de entrega moldam uma vida de confiança. E aos poucos, vamos sendo libertos da ansiedade que vem de tentar carregar tudo sozinhos. O descanso de Deus, alívio para a alma exausta. No capítulo anterior, vimos que Deus é quem guarda a cidade. E agora o Salmo 127 nos leva ainda mais fundo, tocando um ponto delicado e urgente na vida de tantas pessoas: o cansaço da alma. O versículo diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Essa é uma daquelas passagens que nos confronta e consola ao mesmo tempo. Em um mundo onde a produtividade é quase uma religião, onde somos cobrados a render o tempo todo, o Senhor nos convida a descansar. Mas não se trata apenas de dormir algumas horas a mais. O que Deus oferece aqui é muito mais profundo. Um descanso espiritual. Um repouso para a alma. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Quantas vezes você já foi dormir exausto, mas acordou ainda mais cansado? Isso acontece porque o corpo até pode repousar, mas a alma continua carregando o peso do medo, da ansiedade, da culpa, da autossuficiência. E aqui está o ponto: Deus não criou você para viver sobrecarregado. Ele deseja que você experimente um descanso que renova, não apenas as forças físicas, mas o espírito, a mente, o coração. Descansar em Deus é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora eu entrego nas tuas mãos. É confiar que Ele está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Mesmo quando tudo parece parado, silencioso ou incerto. Isso é tão contrário ao sistema do mundo que às vezes parece até irresponsável. Mas é justamente aí que a fé entra. Porque o descanso de Deus não é passividade, é confiança ativa. É um estilo de vida em que você faz o seu melhor, mas sabe que o resultado final está nas mãos do Pai. Esse descanso também nos livra do orgulho de acreditar que tudo depende de nós. Ele nos lembra que somos humanos, limitados, e que tudo o que realmente importa vem da graça de Deus. Por isso, talvez hoje você precise ouvir isso com atenção. Você pode descansar, você pode entregar, respirar, soltar o fardo. Deus cuida, Deus provê, Deus sustenta, e Ele dá o sono. Não apenas o físico, mas aquele descanso profundo que cura a alma, acalma a mente e fortalece o espírito. Praticar esse descanso pode começar com um gesto simples. Antes de dormir hoje, fale com Deus. Entregue suas preocupações. Diga a Ele o que está te tirando o sono. Peça a paz que vem do alto. E pela manhã, comece o dia renovado. Não por causa do café ou do relógio, mas porque você descansou na presença dele. E falando em começar o dia, o próximo trecho do Salmo nos leva a refletir sobre um presente precioso que Deus nos dá: a família. Ela é mais do que uma construção humana. É uma herança divina. E quando compreendemos esse valor, passamos a viver os relacionamentos com mais propósito, mais amor e mais gratidão. A dádiva da família, filhos como herança do Senhor. Depois de nos ensinar sobre construção, proteção e descanso, o Salmo 127 revela um tesouro que muitas vezes é negligenciado no ritmo acelerado da vida moderna: a família. O texto diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.
Essa declaração é muito mais do que uma celebração da maternidade e da paternidade. É uma revelação espiritual. A família é um presente de Deus, é uma herança, algo precioso, confiado por Ele a nós. Na linguagem bíblica, herança não é algo qualquer, é legado, é valor eterno, é promessa. Quando a palavra afirma que os filhos são herança, ela está dizendo que as relações familiares são parte do plano divino e não apenas fruto do acaso ou da biologia. Em um mundo onde os vínculos estão cada vez mais frágeis e descartáveis, o Salmo 127 nos convida a voltar ao essencial. Ele nos lembra que a família foi criada por Deus para ser um ambiente de amor, ensino, perdão, crescimento e fé. Mas essa verdade também carrega responsabilidade. Se os filhos são herança do Senhor, pais e mães são mordomos, responsáveis por cuidar, guiar e formar, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os princípios de Deus. Educar um filho, por exemplo, é muito mais do que oferecer boas escolas ou conforto. É plantar valores eternos, é ensinar o caminho do Senhor com palavras e principalmente com o exemplo. É ser presença, ouvir, corrigir com amor e celebrar com alegria. E não só pais e filhos. O valor da família também está nos irmãos, cônjuges, avós, netos, em todos os laços que Deus teceu com propósito. Mesmo em famílias imperfeitas, e todas são, Deus pode operar cura, reconciliação e restauração. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sinta falta de uma estrutura familiar tradicional. Mas saiba, a comunidade da fé é família também. É nela que muitos encontram irmãos, pais e mães espirituais. Deus usa esses vínculos para revelar seu amor de forma palpável. E aqui vai um convite. Olhe com novos olhos para os seus relacionamentos. Valorize cada pessoa que Deus colocou no seu caminho. Agradeça por elas. Ore por elas. Cuide com carinho, mesmo quando houver dificuldades. Família não é uma construção perfeita, mas uma construção sagrada. E como tudo que é sagrado, exige dedicação, entrega e dependência de Deus. Honrar essa herança começa com atitudes simples, uma palavra de bênção, um pedido de perdão, um tempo de qualidade, uma oração em conjunto. Esses gestos constroem pontes e tornam a presença de Deus visível dentro de casa. E quando a família é edificada sobre os princípios do Senhor, ela se torna um reflexo do céu na terra. Um lugar onde se aprende a amar como Cristo amou, a perdoar como fomos perdoados e a viver com propósito, mesmo nos dias difíceis. Na próxima etapa da nossa reflexão, vamos falar sobre algo que muitas vezes desejamos mais do que tudo: a vitória. Mas não qualquer vitória, a verdadeira vitória que vem de viver com Deus no centro da jornada. Vitória espiritual, a verdadeira conquista em Deus. Em um mundo onde o sucesso costuma ser medido por números, conquistas materiais e prestígio, o Salmo 127 nos convida a enxergar a vitória por uma perspectiva completamente diferente. A vitória que vem de Deus. A verdadeira vitória não é aquela que impressiona os olhos do mundo, mas a que transforma o coração. Não é medida por aplausos, contas bancárias ou conquistas sociais, mas pela paz que excede todo entendimento, pela fidelidade em meio à luta, pela comunhão com o Criador em cada passo. Viver com Deus no centro é viver de forma vitoriosa, mesmo quando os resultados externos parecem pequenos. É carregar dentro de si a certeza de que não estamos sozinhos, de que somos guiados, protegidos e sustentados por um Deus que jamais falha. Essa vitória começa no invisível, começa no coração que confia, na mente que descansa, no espírito que se rende.
É vencida a batalha contra a ansiedade, o medo, a comparação, a pressa, e isso sim é conquista. Porque há muitas pessoas que têm tudo e ainda assim não têm paz. Mas aquele que anda com Deus pode não ter todas as respostas, mas tem direção. Pode não ter todas as portas abertas, mas tem sustento. Pode não ser reconhecido por todos, mas é visto e honrado pelo Pai. É por isso que o Salmo 127 nos ensina que toda construção, toda vigilância e todo esforço só tem sentido quando vêm acompanhados da presença de Deus. É isso que transforma o que é humano em algo eterno. É isso que dá fruto. É isso que dá sentido. Você quer viver em vitória? Comece entregando seus planos. Submeta seus projetos à vontade de Deus e confie. Ele pode abrir portas onde não existem paredes. Ele pode levantar você onde o mundo só espera queda. E lembre-se, Deus não prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença nas lutas. E com ele, mesmo as batalhas mais difíceis se tornam parte de um processo de crescimento, de amadurecimento e de preparo para algo maior. A vitória de Deus também é coletiva. Ela abençoa não só você, mas os que estão ao seu redor. Uma pessoa que vive em comunhão com o Senhor se torna fonte de inspiração, consolo e esperança para outros. Sua fé contagia, sua paz alcança, seu testemunho transforma. Você foi chamado para viver essa vitória. Não uma vitória isolada, mas uma vida edificada em Deus, guardada por Ele, fortalecida pelo descanso e alicerçada nas bênçãos da família. Tudo isso é parte do plano perfeito do Pai para você. E agora, para fechar esse momento com chave de ouro, eu te convido a algo especial. Uma oração final de entrega, confiança e renovação. Um tempo de intimidade com Deus, onde vamos consagrar cada parte da nossa vida e declarar: Senhor, edifica a minha casa, guarda o meu caminho, dá-me o teu descanso e que a tua vitória se manifeste na minha vida, para a tua glória. Edifique sua vida com Deus no centro. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o Salmo 127 e talvez agora você esteja com o coração mais leve, com a mente mais clara, com a alma mais alinhada. E sabe por quê? Porque quando colocamos Deus no centro, tudo começa a encontrar o seu lugar. Agora, eu quero te convidar para algo mais profundo, um momento de entrega real, prática e sincera. Uma oração onde você não apenas ouve, mas participa, consagra, se conecta. Respire fundo, silencie o que te distrai, feche os olhos se puder e diga comigo, do fundo do coração: Senhor Deus, hoje eu reconheço que sem Ti, tudo o que faço é em vão. Meus esforços, meus planos, meus sonhos, tudo perde o valor se o Senhor não for o centro. Por isso, eu te entrego a minha vida, minha casa, meu trabalho, minha família, minhas decisões. Edifica, Senhor, a minha história. Constrói comigo, me guia, me ensina. Guarda minha mente, meu coração, meus passos. Sei que os perigos existem, mas confio que Tu és o meu guardião. Me cobre com a Tua presença. Que a Tua paz seja como muralha ao meu redor. E quando o peso for demais, quando a ansiedade tentar dominar, me ensina a descansar. Me ajuda a lembrar que Tu és Deus, que o Senhor trabalha enquanto eu descanso, que o Senhor cuida até quando eu não vejo. Eu quero esse descanso profundo, esse sono que só os Teus amados recebem, um repouso que renova a alma. Obrigado pela minha família, pelos laços que o Senhor me deu. Me ajuda a amar melhor, a perdoar, a construir pontes e não muros. Me ajuda a reconhecer o valor de cada pessoa que o Senhor colocou na minha jornada. E que a vitória que eu busco seja sempre a que vem de Ti.
não a vitória que o mundo aplaude, mas a que transforma meu interior. Eu quero andar contigo, viver contigo e vencer contigo, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba, algo começa a mudar. Porque Deus honra um coração quebrantado. Ele se move quando nos rendemos. E a jornada com Ele não termina aqui, ela apenas começa. Agora eu quero te convidar a fazer parte de algo ainda maior. Este vídeo não é apenas sobre você. Ele é também uma semente que pode transformar outras vidas. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e faz com que ele alcance mais corações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez seja um amigo, um familiar, alguém do seu trabalho ou da igreja. Pode ser que através de você, Deus fale diretamente com essa pessoa. E se você ainda não está inscrito no canal, clique em inscrever-se agora. Aqui você vai encontrar mensagens como essa, baseadas na palavra de Deus, que alimentam a fé e fortalecem a alma. Antes de terminar, eu quero te lembrar de uma verdade simples, mas profunda. Cada novo dia é uma chance de recomeçar, de entregar de novo, de confiar de novo, de descansar em Deus, como nos ensina o Salmo 127. Você não está sozinho. O Criador do Universo está te chamando para caminhar com Ele. E quando Ele edifica, guarda, sustenta e abençoa, nada é em vão. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele abençoe a sua vida abundantemente. E nos encontramos na próxima reflexão.